Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ailton, tudo bem? Bom Tudo bem, dia. Milagre? Bom Tudo dia. ótimo. O pessoal já está na sala, não? Ainda estamos esperando entrar. Ah, muito bem. Enquanto eles entram, só mostrar para vocês aqui. Nosso estúdio. Passa a câmera aqui. Que bacana! Uau! É a nossa rádio. Que bacana! Dá um 360 graus aqui para vocês verem. Aqui é o monitor do locutor. Que espaço bacana! Aqui é a sala multiuso. Está entrando para cá. Uau! Do governo federal 2017. Não sei se dá para ver. Tá dando para ver de longe, mas muito bacana! Que espaço bacana! Exato. Aqui é um painel que o rapaz fez aqui. Muito bacana. Tá bom, só aguardar aqui para começar, né? Combinado. A gente vai esperar uns minutinhos, né, Ju? Isso, a gente vai esperar uns 5 minutinhos para ver se todo mundo entra e aí a gente já Certo. começa, tá? Tá joia. Combinado. Pessoal, então quem já entrou, daqui a 5 minutinhos, dá tempo de pegar uma água, papel e caneta, que hoje vai ser muito importante e interessante esse assunto, hein? Ah, eu esqueci o lanche em casa. O que foi, filho? Mãe, eu fiz. Rodrigo, será? Bom dia a todos.
Bom dia. Bom Bom dia, dia. gente. Bom Bom dia a dia. todos que entraram agora, tá bom? Queria agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Vou apresentar aqui a nossa mentora, que vai dar esse workshop sobre ferramentas de gerenciamento e produtividade, tá? Essa aqui é a Jéssica Barreto, ela é consultora de CGI, de sustentabilidade, e ela integra o Comitê de Sustentabilidade também, além de ser mentora da Hub. Então, eu vou passar agora para a Jéssica, conduzir da forma que ela preferir. Muito obrigada pela presença e pelo tempo de vocês, viu? Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, passar um pouquinho do que eu sei, né, do que eu aprendo, enfim, do que eu venho praticando aí. E eu espero que essa nossa conversa, eu trouxe uma apresentação para poder conduzir, né, uma linha de raciocínio, mas depois a gente pode abrir, enfim, o que eu puder contribuir, né, a gente vê uma parte mais prática, a gente faz no final, tá, da apresentação. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês estão me escutando bem, gente? Sim, estou ouvindo perfeito. Estamos sim. Estamos Sim, te ouvindo bem e perfeitamente. vendo sua tela. Maravilha. A tela também está compartilhada, não é isso? Isso mesmo. Já está na apresentação aqui para a Pronto. gente. Joia. Caso ela pare de trave ou alguma coisa, vocês podem me sinalizar, porque eu não consigo ver vocês enquanto eu estou apresentando. Então, eu vou falando. Se tiver alguma dúvida também, podem cortar, né? Porque eu não vou ver as mãozinhas levantadas. Vocês conseguem me enxergar também? Ou só a tela? Você também, a gente te enxerga. Maravilha. Então, gente, a proposta aqui, né, que a Isla me convidou para trazer para vocês, para que a gente possa conversar um pouco aqui, né, sobre as possibilidades para otimizar o nosso trabalho, né, o nosso processo. Então, o que é que eu pensei, né, para esse nosso encontro? Deixa eu fechar aqui para não incomodar a gente. O que é que eu pensei, né, para trazer? Bom, quando a gente está, né, tanto em relação à gestão de rotina, né, diariamente, às vezes a gente é atropelado de um monte de tarefa, um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer. E nas organizações também, né, a gente tem ali a questão da liderança, né, os outros voluntários, como que a gente vai fazer para organizar tanto a estrutura da nossa organização quanto esses colaboradores, esses parceiros, né, esses voluntários, como que eles podem ir ajudando a gente, né? Porque às vezes a gente, enquanto líder, a gente começa a se sobrecarregar, né, querendo abraçar o mundo, e ainda mais quando a gente tem uma causa ali muito, uma dor nossa, né, que a gente está ali resolvendo. E aí a necessidade a gente precisa sempre fazer essa delegar, né, porque a gente não consegue abraçar o mundo sozinho. E quando a gente consegue, né, identificar as pessoas que estão à nossa volta, né, os parceiros voluntários, o que é que eles são bons, né? Onde é que eles podem nos ajudar? Quais são as dificuldades? O que é que eles conseguem fazer? Então a gente vai fazendo essa gestão, né, de uma forma mais sustentável para que a gente não fique sobrecarregado. Então, o intuito aqui é trazer algumas ferramentas, e eu não sei se vocês já ouviram falar de brainstorm. Brainstorms é um nome em inglês, né, que nada mais é do que jogo de ideias. Na questão de projeto, de elaboração, a gente sempre fala isso. Jogar ideias, tá? Aqui a minha intenção é trazer ideias para a gente ampliar um pouco mais a nossa mente. Vai ter muitas dessas ferramentas que às vezes vocês já utilizam no dia a dia, outras vai ser novidades, né? Então, eu tinha pensado em trazer um curso específico para o Trello, mas hoje eu acho que seria interessante para a gente primeiro ampliar a visão, a gama de possibilidades que a gente tem hoje com a internet, né? Para depois a gente, numa outra oportunidade, quem sabe, a gente afunilar em uma dessas ferramentas, tá bom? Que o nosso tempo aqui, a Isla falou que são 40, 50 minutos. Não é isso? Isso mesmo, Jess. Mas estamos Pronto, animados, perfeito. tenho certeza que vai ser maravilhoso. Maravilha. Então, gente,
E aí, fazendo essa introdução, né, essa questão do uso das ferramentas para a gente otimizar os processos, né, a produtividade da nossa equipe, a gente vai aqui iniciar uma jornada, né, mostrando essas possíveis ferramentas para a gente avançar aí em busca do objetivo principal. E aí, a primeira dica que a gente vê, né, nessa questão da produtividade, de organizar as tarefas, a gente precisa entender, né, o que é, né, a minha organização, qual o objetivo dela, quais são os processos internos, se estão bem definidos, né? Se a gente tem uma organização lá, um setor que é responsável por editais, por ver o financeiro, o caixa, enfim, essas questões mais burocráticas, a parte administrativa, quem que pode me ajudar dentro dos voluntários, dentro da equipe, com essa parte das atividades administrativas, se vamos fazer evento, quem vai ser os responsáveis por esse setor? Então, quando a gente começa a entender, né, a partir do que a gente tem, os setores, a gente começa a organização, a primeira fase, tá? Então, tá, Jéssica, eu já passo por essa etapa, eu já estou consolidada, já sei, já tem uma pessoa, um líder responsável por cada equipe, mas eu ainda fico com tudo. Então, você, no caso, é o gestor do projeto, né? Então, o que que a gente pode fazer aqui, né? A gente tem aqui algumas ferramentas que a gente vai usar para organizar, tá? A agenda, eu acho que muitos de vocês já utilizam o Google Agenda, né? Hoje a gente não consegue, ainda mais quando a gente trabalha, né, nas organizações com equipes muitas vezes remotas, né, tem gente que é de outro estado, outra cidade, às vezes não consegue estar reunindo presencialmente, então é fundamental a gente organizar a nossa agenda de uma forma que todo mundo tenha acesso, que todo mundo veja, né, os eventos da organização, as atividades, os dias de reuniões. O Google Agenda tem assim uma infinita possibilidade. Você pode cadastrar lá os e-mails, as pessoas vão receber uma mensagenzinha no dia da reunião, por exemplo, ou no dia do evento. Então, dá para fazer algo mais visual, né, para todo mundo olhar aquele calendário. Tem os aplicativos de anotações, né, aí a gente tem o Evernote, o OneNote, o Notion, que são as ferramentas que, assim, Jéssica, isso funciona para mim? Depende. Porque, assim, ó, a gente tem aqui mais de 5 grupos, né? Mais de 5 organizações, não é isso? Cada um tá em um momento, né? Tem gente que está começando agora, outros já estão mais consolidados, outros já têm dificuldade com aplicativos, com ferramentas mais digitais, prefere o físico. Então, o que é que a gente precisa primeiro, em primeira etapa, ver? O que é que funciona para você, o que funciona para a sua equipe, tá? Se você tem essa questão do presencial, tem uma dificuldade com o digital, começa, né, com as anotações, com o meio físico, e a gente vai se adequando para ver como que a gente vai migrar para o digital. Então, a gente vai passo a passo. De repente, eu não consigo integrar tantas ferramentas, porque fica muita informação para mim, mas eu posso, no Word, organizar aquilo ali. As minhas anotações que eu escrevo no meu caderno, no meu papel, eu posso digitar no Word, subir lá no Drive, tá? Que é como se fosse uma pasta para todo mundo ver, né? Compartilhada. E aí o colega lá consegue olhar aquele meu caderno ali, certo? No Word, online. E ali pode funcionar como, eu posso colocar ata, né? Posso fazer uma pastinha lá no Drive para todo mundo ter acesso de cursos, né? De vídeos, posso colocar ali como se fosse uma pasta realmente, né? De física, que a gente vai colocando informações ali. Então, as pessoas têm acesso. E no WhatsApp, hoje todo mundo tem o WhatsApp, né? Os grupos. Pode, ó, gente, já subir lá na pasta o vídeo sobre isso, ou essa atividade, ou enfim, a nossa ata. Então, isso daí já vai, aos pouquinhos, né, implementando ferramentas que são mais simples, e aí a gente pode ir, conforme vai, né, aumentando a dificuldade, vai testando outras.
né? A gente tem o Notion é um pouco mais complexo. Então, exige um pouco mais, né, de maturidade, enfim, tanto da pessoa que vai conduzir aquela ferramenta, quanto da equipe. Porque eu costumo dizer o seguinte, não adianta querer inovar, querer criar roda, se você não consegue fazer o básico. Então, o que a gente precisa trabalhar? A gente precisa entender a nossa equipe, né? A gente tem pessoas mais velhas ou uma equipe mais nova, né? Que tem uma facilidade para ferramentas. Gente, desculpa aqui, deixa eu desligar. Então, o que acontece? Quando eu estou, né, com pessoas que têm uma facilidade maior para usar as ferramentas, a gente vai testando, certo? E vai implementando. E isso é um passo a passo, é uma coisa que exige tempo, tá? Para ter essa adaptação. E, por exemplo, nessa questão das anotações, o Evernote ele é mais simples, né? É como se fosse um caderninho de anotações que a gente tem no aplicativo. Então, aqui eu vou disponibilizar depois, caso vocês queiram. Enfim, baixar, testar, ver se funciona, né? Se a equipe adere e vai adequando. E, assim, todos esses aplicativos aqui, a maioria são gratuitas, ou então, assim, tem uma versão gratuita e tem a versão paga, né? Mas eles entregam bem o básico na versão gratuita. As ferramentas de armazenamento, né? A gente tem aí, que eu já adiantei, né? O Google Drive, que a gente pode organizar lá tudo, o Dropbox, o OneDrive, então dá para a gente organizar, né? Toda a estrutura lá dentro dessa ferramenta. E os aplicativos de gerenciamento financeiro, tem alguns também, que são gratuitos. E aí eu até coloquei alguns. Quando a gente vai... Aqui, outros aplicativos, né? Em relação a gerenciamento de e-mail. O que a gente tem aí? O Gmail, o Outlook, que todo mundo tem, né? Aqui. E os aplicativos de gerenciamento de tempo. Quando a gente pensa em gestão de tempo, né? Quando a gente está fazendo ali as nossas atividades, que são sempre muitas demandas, o que a gente precisa entender? Bom, além de delegar, eu vou organizar o tempo. A gente geralmente, quando vai fazer reunião, enfim, a gente chama de sprint. É como se fosse uma reunião rápida, né? Reuniões curtas, de 15 minutos, para poder fazer uma atualização com a equipe de como que está andando o processo, né? O pessoal do administrativo está tendo alguma dificuldade? O que é que você sinaliza? Quem que pode ajudar essa pessoa em relação a essa demanda? Então, essa sprint, né, semanal, acontece uma vez por semana, rápida, é justamente para isso, para a gente evitar que às vezes a pessoa está com um problema ali e ela não fala, ela não pede ajuda, né? Então a gente tem um problema porque esse trabalho que ela está responsável vai postergando e às vezes entra mês e a gente não tem um resultado, uma resposta em relação àquilo ali. Então a gente determina essa sprint, essa reunião rápida para poder ver como está o andamento. Se a gente já trabalha com algumas ferramentas, isso já facilita, porque a gente vai acompanhando visualmente o trabalho de cada pessoa, certo? Eu vou mostrar mais para frente. Tem outras ferramentas aqui, né, que eu trouxe em relação à gestão de tempo. Tem o Pomodoro, que é um aplicativo que ele tem um método que diz que você trabalhando 25 minutos, né, e dando uma folga de 5 minutos, você rende mais, você produz mais no teu trabalho, no teu estudo, enfim, no que você estiver fazendo. Esses 5 minutos é o quê? Você levantar, tomar uma água, respirar, enfim, e voltar. Você já tem, né, um outro ciclo de 25 minutos e vai ser muito mais produtivo. E isso, obviamente, que, assim, nem todo mundo se adapta a isso. Tem gente que prefere sentar uma hora, né, e trabalhar tudo que tem ali nessa uma hora. Já tem gente que precisa desses intervalos. Mas é uma coisa muito de autoconhecimento também, de entender como que você funciona no trabalho, a sua produção, enfim, para que a gente não fique muito tempo ali em uma mesma tarefa, batendo cabeça e sem chegar em lugar nenhum, né?
E aí os aplicativos, por exemplo, de organização de notas fiscais e despesas, tem também uma infinidade de ferramentas de organização de mídias sociais. A gente vê aí tanto o Trello como uma desse suporte, como outras ferramentas também que dá para fazer. Inclusive, tem sites, tem aplicativos que a gente consegue programar a postagem, né, o lançamento dele. O LinkedIn, por exemplo, tem na própria ferramenta uma agenda. Então, a gente coloca, escreve a postagem e aí já programa. Programa na sexta-feira, 10 horas da manhã, ele vai lançar sozinho. Então, você não precisa, né, estar ali o tempo todo, isso já facilita. O Instagram também tem. Então, tem essa possibilidade de, por exemplo, no domingo, já programar todas as postagens, né, e fazer o lançamento ele mesmo, né, para otimizar um pouco esse tempo durante a nossa semana. E tem outras ferramentas, né, em relação à equipe, que é o Slack. O Slack, o Teams, o Asana, o Trello. Essas ferramentas de gerenciamento de projeto de equipe, elas, assim, o Trello, de todas elas, eu acho que o Trello é, assim, o meu queridinho, eu sou suspeita para falar. Mas eu acho que ele é mais, vamos dizer que, mais simples, sabe? Mais intuitivo. Os outros já complicam um pouquinho mais. O Slack, o bom dele é que ele tem uma função que dá para... Tem o chat. Então, o Trello não tem essa conversa, esse espaço de conversa. O Slack, ele tem esses espaços, né? Para troca de conversa. E outras ferramentas aqui, né? A gente tem, para ampliar um pouco mais as possibilidades, né? A gente tem aplicativos para planejar eventos. A gente tem aplicativos que você coloca para, por exemplo, se eu vou fazer um evento tal dia, então você coloca no aplicativo e ele vai, as pessoas podem se inscrever diretamente nesse site, né, nesse aplicativo, e aí você consegue controlar, né, ver quantas pessoas se inscreveram, quantos vão estar no evento, enfim, então tem essa possibilidade também. Tá, Jéssica, mas isso é muito complexo, esse site e tal. Tem alguma coisa mais fácil em relação a planejar evento? Tem. O Forms, o Google Forms, que é uma ferramenta que a gente tem, simples, bem intuitiva de fazer. No Google lá já tem modelos prontos que você pode adaptar para o seu evento ou para a sua reunião, enfim, o que você vai fazer. E as pessoas vão ali, você só manda o link, e as pessoas vão colocar o nome, né? Vai dizer se está presente, se não está, enfim, vai colocar sugestões, pode colocar um espaço para feedback, né? Do evento, o que é que achou, enfim. Então, o Google, ele tem uma infinidade de possibilidades, né? A gente tem esse Google Forms, que tem lá, tem as ferramentas, né? De Excel, de Word, e lá a gente pode digitar online. E várias pessoas ir digitando ao mesmo tempo. Então, eu tenho um documento lá que eu estou fazendo e o colega quer dar uma olhada, ou quer melhorar, ou quer trabalhar junto. Então, eu mando o link para ele e a gente consegue ir trabalhando junto naquele trabalho, não, naquele Word, enfim, texto, né, o que é que seja. E pode, inclusive, fazer reunião com ele aberto. Né? Se a gente está aqui, né, no remoto, eu posso abrir aqui o Word, começar a digitar e as outras pessoas da equipe digitando junto ali, né, fazendo a ata ou enfim, consegue trabalhar ali ao mesmo tempo. Então, existe essa possibilidade também. Tem aplicativos em relação à organização pessoal, né, que aí, particularmente assim, eu gosto do Trello e eu uso ele para tudo, assim. Eu uso tanto para questões, para organização pessoal minha, quanto para equipes. Agora, sim, em relação à praticidade do dia a dia, o Trello, ele é mais recomendado para equipes, porque a gente tem ali a possibilidade de compartilhar, né, de colocar pessoas para ver as atividades, colocar alarme para despertar, delegar atividades. Então, lá, ele é bem gestão de equipe mesmo, mas nada impede de você colocar para uso pessoal. Inclusive,
eu tinha muito problema em relação a ferramentas, né? Eu era muito do papel. Ainda sou. A agenda, assim, me acompanha para tudo. Mas eu gosto de chegar em casa, tirar e colocar tudo na internet. Porque na internet a gente consegue, nas ferramentas, a gente consegue ver em qualquer lugar. Eu não preciso estar com a minha agenda, né? Com o meu caderno, para ver as coisas, as atividades, enfim. Então, para mim, foi melhor isso. E como que eu fiz para trabalhar com Trello? Quando eu tinha essa resistência, essa dificuldade. Eu comecei a usar o Trello na vida pessoal, né? Eu comecei a colocar lá a minha rotina pessoal, né? Da manhã, enfim, todas as atividades que eu precisava fazer no dia, eu colocava lá. Tem um checklist que já facilitava muito a minha vida, assim, né? De ver, de perceber o que é que está atrasado, o que é que está em dia, enfim. Então, eu comecei colocando o Trello na rotina. E aí, depois, aos poucos, eu fui implementando para a equipe, entendendo como é que funciona lá, as ferramentas, né? E eu uso, até hoje, assim, eu uso a gratuita. E entrega bastante coisa, sabe? Mas tem também o aplicativo, né? O Trello pago, que aí você tem acesso a outras coisas. Digamos que os plus, né? Algumas coisinhas lá que eles colocam para fazer otimização, para interagir, enfim, com outras coisas. Mas a gente dá para trabalhar bacana no gratuito. Eu vou abrir daqui a pouco para vocês verem. E aí, o que é que tem mais de aplicativos? Tem aplicativos de lembrete, de alarme, né? Tanto no calendário você pode programar lá para colocar prazo, horário, enfim. Muita gente tem essa dificuldade para lembrar de tanta atividade, tanto trabalho, né? Tanto evento. Então, o aplicativo mesmo, ele já te manda o lembrete antes, você pode programar 5, 10 minutos antes, enfim. Tem o e-mail marketing, que é uma ferramenta também de mandar e-mails, né? Disparar e-mails, que chama. E isso daí otimiza muito tempo. Às vezes você tem gente que trabalha com newsletter, né? Às vezes você tem um banco, né, de dados ali de voluntários, ou um banco de dados de pessoas interessadas naquela área, né? E aí você pode mensalmente mandar conteúdo, né? Mandar atualização do que está acontecendo, ou enfim, ou um evento que vai acontecer. Então, esse e-mail marketing, ele vai disparar para todo mundo. Isso daí evita que você fique de um por um, enfim. Então, ele já otimiza também esse tempo, esse processo. E, assim, é interessante, quando a gente pensa em otimizar tempo, é interessante a gente dar um passo antes. Eu esqueci de falar isso com vocês. A gente precisa, antes de iniciar, antes de pensar qual ferramenta eu vou usar, fazer padrões, né? Entender os processos, o passo a passo de cada coisa que a gente vai fazer. Até para delegar algo, eu preciso falar, ó, o que é que eu estou pensando? Eu penso nisso. E aí eu escrevo. Passo 1, passo 2, passo 3. Porque isso já facilita, né, o trabalho. Porque as pessoas que estão ali, né, os voluntários, eles não estão 100% ali, eles têm outras demandas deles. Então, quando a gente faz numa reunião, né, ou enfim, já entrega algo num passo a passo do que espera da pessoa, e já coloca prazo, já coloca data, a pessoa consegue se organizar a sua rotina, né, as suas demandas com isso, né? Ou então ela vai chegar para você e falar, não, ó, isso aqui está demais para mim. Será que a gente consegue uma outra pessoa para esse passo 5 aqui? Eu faço 1, 2, 3, 4 e o 5 alguém vai fazendo em paralelo, né? Então, isso já facilita, porque você não precisa esperar um mês para falar. E aí? Ah, não, travou no passo 5. Eu não consegui desenvolver aquilo ali, entendeu? Então, essa conversa, essa interação e o passo a passo, ele é crucial, assim, para a gente conseguir desenvolver o trabalho, né? E tem outras, as ferramentas, por exemplo, de videoconferência que a gente está fazendo aqui, é uma das coisas que otimiza demais o tempo, né, de reunião. Essa ferramenta aqui, eu não conhecia, pesquisando, né, para apresentar para vocês as ferramentas, eu encontrei. É uma ferramenta que vê
que gerencia tempo, né? Ela vai monitorar o tempo das atividades que você está desenvolvendo. Então, aí a gente consegue ver, por exemplo, a carga horária, né? Ou quanto tempo quanto tempo essa atividade está demandando da gente, né? É como se fosse um cronômetro, digamos assim, né? E aí a gente consegue, para cada atividade que está fazendo, ver quanto tempo que tá demorando. Esse aplicativo aqui, ele é muito usado no Instagram. Não sei se vocês já perceberam, assim embaixo da bio, né, que o pessoal coloca, eles colocam um link que direciona para outros links, né? Digamos que é um site barato, sem custo. Esse Linktree, ele reúne ali como se fosse uma bio. Você clica nele e aí você é levado para algumas páginas, digamos assim. Então, ali a gente pode colocar um formulário que a gente está rodando, né? A gente pode colocar ali. A gente pode colocar uma avaliação, né, para as pessoas nos avaliarem. Pode colocar ali o link do nosso site, pode colocar ali o link do nosso WhatsApp, pode colocar o link do LinkedIn, de alguma ferramenta, né? Enfim, que a gente está usando ali. Então, tem as possibilidades de fazer esse site, digamos assim, nesse Linktree. Que é, assim, bem simples, sabe? Eles só pedem para você colocar o link e dizer o que é referente. Então, eu vou botar o link do meu LinkedIn e vou escrever LinkedIn. Então, a pessoa vai abrir essa página e aí vai ver lá, LinkedIn, e clica, já vai direcionado para o site. Então, é bem legal isso aqui. Tem alguma outra? Esse gerenciador de projeto eu já tinha comentado, né? A Zana, que tem vários, e o Trello é um deles. E aí a gente chega aqui em gerenciamento sobre o tempo, né? Que a gente veio falando, a necessidade da gente organizar, né? Priorizar, de colocar prazo, ver as tarefas que tem. O Pomodoro, né? Como eu comentei com vocês, é uma das coisas que a gente consegue manter o foco e evitar distrações, evitar procrastinação no trabalho. E a gente precisa também dizer não e saber delegar as atividades, né? Então, qual é a pior dor, né? Digamos assim, nossa, quando a gente está envolvido em qualquer projeto, né? Seja pessoal, no trabalho, voluntário, o que é que seja. A nossa maior dificuldade sempre é a priorização. Poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tem tanta informação, tanta coisa que eu não sei nem por onde eu começo. Aqui, essa ferramenta, né, esse método, é um norte, assim, para a gente, sabe? Para a gente ver se realmente o que a gente está fazendo é necessário ou se a gente está ali só perdendo tempo, né? Então, a gente precisa... Porque as coisas não andam enquanto a gente não estabelece prioridade e não coloca atenção e foco no que realmente vai dar resultado. Tem coisas que não vão, né? Então, a gente precisa excluir. E aí, como que funciona esse método? A gente pega um papel, uma folha normal, uma folha qualquer, e vai colocar uma cruz, tá? Nessa cruz, né, aqui, a gente vai fazer o quê? Coloca aqui urgente, no outro quadrante, né, não urgente, importante e não importante. E como é que eu vou definir? A gente vai olhar a atividade, né, aquela ação que tem para aquele dia, ou enfim, para aquele mês, se a gente estiver fazendo planejamento mensal, tá? E aí a gente vai ver se ela é urgente e importante, essa atividade. Se essa atividade não é urgente, mas é importante, eu preciso colocar aqui. E se essa atividade é urgente, mas não é importante, não precisa fazer, não é nada para ontem, ninguém vai morrer por isso. E se for uma atividade que nem é urgente e nem é importante, a gente deixa ela aqui. Por quê? Porque isso aqui, ó, se não é urgente e não é importante, o que está fazendo aqui, né, no seu planejamento? Ele é descartado, tá? Então, quando é urgente e importante, a gente precisa fazer para ontem. E isso precisa ser a prioridade. A minha prioridade vai ser trabalhar isso aqui. Então, eu vou, em cima disso aqui, ver o que é que eu vou delegar, o que é que eu dou conta,
o que é que eu preciso estabelecer data, né? Então, reunião, eu tenho prazo para entregar tal trabalho, tal projeto nessa reunião. Então, isso aqui é urgente, eu preciso priorizar isso. Porque o que acontece, gente? Nossa mente, ela tenta o tempo todo a ficar no modo de stand-by, né? Economizando energia. Então, para nos proteger, tá? Então, ela vai tender a colocar aquelas atividades mais gostosinhas, aquelas atividades que a gente mais gosta de fazer, né? Antes, que geralmente são atividades que são aqui, ó, as atividades que não vai interferir, não vai, enfim, agregar tanto. E aqui a intenção priorizar as tarefas difíceis. Então, se eu tenho que fazer tal coisa e eu estou postergando, é ela que eu preciso começar por ela. Poxa, mas eu estou tendo um bloqueio aqui criativo, enfim, estou tendo uma dificuldade para falar, para me expressar. Quem que pode me ajudar na equipe? Gente, aqui no grupo, quem que pode, quem que é boa para fazer a apresentação? Quem que tem essa desenvoltura para tal coisa? Ou para organizar evento? Quem que consegue ajudar nisso? Então, eu vou delegar, porque às vezes não adianta a gente ficar batendo testa em uma atividade que não tá fluindo, porque às vezes é alguma coisa, algum bloqueio que a gente tem, ou alguma dificuldade, né? Uma habilidade que a gente não tem, que não desenvolveu, enfim. Trabalhar no Excel, eu não sou boa. Quem que é bom nisso? Que pode fazer até tal dia? Então, ser mais certeiro, assim, né? Delegar, mas já colocando prazo. E quando eu falo prazo, gente, quando a gente está falando, né, com voluntários que têm outras demandas, não é falar, ó, eu preciso disso para ontem. Mas tudo é um acordo, né? Me diz como que tá a sua semana e quando você consegue me ajudar com isso, né? E aí as pessoas vão se movimentar para poder fazer aquilo acontecer dentro daquele prazo. E aí a gente entra aqui em uma outra questão, tá? É a questão de automatizar os processos. Com a inteligência artificial, a gente vem um boom, né, digamos assim, uma infinita possibilidade em relação a otimizar, a reduzir o tempo das coisas, as coisas ficou muito mais rápidas, muito mais práticas, digamos assim. Então, a gente precisa usar isso ao nosso favor, né, para gerir o nosso tempo também. Então, aqui ele fala de algumas ferramentas, né, isso aqui já é um pouco mais complexo, para poder integrar aplicativos, enfim, eu acho que não é o nosso caso agora, para automatizar tarefas. Mas tem coisas mais simples que a gente consegue fazer no dia a dia que vai automatizar esses processos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, para economizar tempo e energia na nossa tarefa. Como que a gente consegue reduzir tempo e, consequentemente, dinheiro, né? O Canva, ele é uma das ferramentas que a gente pode usar. Vou fazer um evento, vou fazer um bazar, vou fazer algo beneficente, enfim. Card. Como que eu faço? Canva, gratuito, faço cadastro, consigo fazer design. Poxa, Jéssica, mas eu não sou boa nisso. Lá já tem vários modelos prontos que você vai digitar na pesquisa, né? Um exemplo, vou dar o exemplo do brechó. Brechó, tá, ele já te entrega vários modelos para aquele objetivo, para aquele tipo de evento. Então, você vai mudar, né, a imagem, as fotos, você coloca a foto da equipe, enfim, coloca a data, horário, né, as informações, e assim, é bem intuitiva a plataforma. Lá você consegue fazer apresentações, consegue fazer relatórios, consegue fazer vídeos, tem, assim, várias coisas. Card, cartão, identidade visual, muita coisa bacana lá. No chat GPT, não sei, acredito que vocês já tenham escutado falar, né? Esse tempo estou falando muito sobre o chat GPT, que vem muito para otimizar o nosso tempo em relação a conteúdos, né? A curadoria. Então, lá a gente consegue fazer uma pesquisa, né? Que a gente antes fazia no Google, abrindo site por site, né? Enfim, ele já consegue filtrar tudo. E, obviamente que, assim, se a gente está falando em postagem, né? Instagram, LinkedIn, algum evento, algum site,
a gente não vai, a nossa ideia no chat GPT não é copiar e colar, porque isso é plágio, né? Mas qual é a intenção do chat GPT? A gente usar ele para otimizar o nosso tempo e ver ideias, porque, por exemplo, às vezes a gente tem um bloqueio criativo, né? Em relação à divulgação ou algum trabalho que a gente está desenvolvendo ali. Poxa, mas eu quero mais ideias, quero um brainstorm, né? O jogo de ideias. O que eu faço? Coloco lá no chat GPT. O prompt. Prompt são textos que a gente cria, né, padrões, para que a plataforma ela vá buscar o mais próximo que você quer. Então, quanto mais informação eu coloco, tá, no chat GPT, melhor ele vai se adequar. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou fazer meu prompt, tá? Vou escrever lá no chat GPT. Eu sou líder de uma ONG que trabalha com a causa de XYZ. E preciso criar um plano para engajar os voluntários, assim, assim, assado, um evento, uma reunião, de uma oficina. Enfim, você começa a colocar, né, o que é que você quer, e ele vai jogar ideias. Então, por exemplo, eu quero ideias sobre engajamento para pessoas de ONGs em um evento, enfim, para tratar sobre tal tema. E aí ele vai colocar vários exemplos, gamificação, oficinas, jogos, conversas, temas, enfim. Então, a gente tem essas possibilidades, tanto para conduzir reuniões, que ele já vai te dar exemplos, enfim, quanto para conteúdos. Vou colocar lá, né? Escreva uma postagem para Instagram, ou ideias de postagens para o Instagram, sobre tal tema, de tal ONG, tá. Então, ele já vai colocar lá. E aí você vai adequando, né? Vai substituindo a sua realidade, enfim, vai melhorando o texto. Então, essa é a ideia. Uma outra questão que o ChatGPT pode ajudar também, contrato, questão burocrática, né? Óbvio que não vai substituir um advogado, mas ele já te dá um contrato pronto, né? Você só vai fazer o prompt, né? Que é identificar o que é que você quer, o que é que você busca ali. Então, ele vai ver o acervo, enfim, aquelas escritas, né, mais rebuscadas e tal, e vai te mandar um modelo pronto. E aí você vai adequar. Tem uma outra, saindo desse chat GPT, tá? Para mostrar para vocês que existe muita possibilidade, além de conteúdo no chat GPT, a gente tem o Epic, que é uma plataforma, inclusive, que eu fiz essa apresentação para vocês. O Epic, ele é gratuito, a gente faz o cadastro, super simples, e ele gera um slide. Então, esse slide aqui, para vocês terem noção, ele ficou pronto em 5 minutos. Não, foi menos 5 minutos. Ele gerou. Só que, no total, eu demorei 2 horas, mas isso é a parte, é o meu perfeccionismo mesmo. Porque o que eu fiz? Eu coloquei lá, né, o tema, e aí ele me deu uma linha de raciocínio. E aí o que eu fiz? Eu fui trabalhando, fui adequando, eu fui acrescentando todas essas ferramentas, eu fui buscar no ChatGPT, e aí estou falando isso para vocês entenderem as possibilidades de integração, tá? Eu fui lá no ChatGPT, aplicativos para integração, aplicativos para ONGs, aplicativos gratuitos para otimizar o tempo. Enfim, fui colocando, né, vendo o que é que se aplicava aqui, o que é que aplicaria para vocês ou não. O que é que dessas eu já conhecia para falar também. E fiz o brainstorm lá, fui trazendo para casa ideias e fui adequando, né, a linha de raciocínio. Porque não adianta a gente só copiar e colar uma apresentação sem colocar a nossa essência ali, né? Então, o aplicativo, o Epic, ele tem fotos. Então, por exemplo, eu peguei as fotos e já subia aqui as fotos que seria referente,
Mas a estrutura visual, né, os quadradinhos, enfim, a estrutura, ele já entregou pronto, tá? Então, isso otimizou muito o meu tempo, que eu provavelmente passaria uma tarde só para fazer essa apresentação para vocês aqui. E em relação à assinatura de contrato, tem o gov.com, tem o Contrato Online, que é um outro aplicativo que faz assinatura digital, né? Já otimiza também. Não precisa você ir, né, lá no, como que chama? Gente, me ajuda aí. Como que chama o lugar que a gente faz para assinatura de contrato? Nossa, fugiu a palavra agora. Cartório. Perfeito, cartório, ó, a palavra está na ponta da língua. Então, evita todo esse trâmite, ir lá e tal, tempo, tal. Então, tem essa facilidade. Google Forms, né, que eu já falei aqui, várias possibilidades em relação ao Forms, né, a pesquisa em massa. Você não precisa estar no boca a boca, perguntando de WhatsApp por WhatsApp, você manda o link, explica o que é, né, faz um textinho padrão para otimizar o nosso tempo e manda nos grupos, enfim, então as pessoas já vão te dar ali, né, e ali no Forms a gente já tem, inclusive, gráficos, ele já gera gráficos, né, e já facilita muito a nossa interpretação ali. E aqui, uma coisa que eu achei interessante, ferramentas gratuitas para ONGs, né, para organizações, que eu vi em um site, eu vou disponibilizar, vou mandar para vocês. Não fui eu que fiz, mas tem um blog, né, que eles fizeram um levantamento de 11 ferramentas. Eu confesso a vocês que eu não sei, não deu tempo eu verificar um a um para ver se ainda estão gratuitas em todas elas. Mas o site trouxe esse blog, né? Ele trouxe essas ferramentas aqui. Essa aqui para acessar licenças e softwares e programas para ONGs, tá? Eles têm essa gratuidade para organizações. Microsoft Filantropia para acessar licenças de software, serviços em nuvens e treinamentos. Eles disponibilizam. O Google Ads Grants para acessar verba para anúncio, eles têm $10 mil, se eu não me engano, para ONGs. E aí eu não vou saber, por exemplo, informar vocês qual o critério, né? E se é aberto para todos. Pacote Google G Suite para produtividade online e compartilhamento. Eles têm também esse fomento, tá? O Dropbox também para produtividade online e compartilhamento. E assim, gente, existe o gratuito para todo mundo, mas no blog ele sinalizava que existia essas versões, né, voltadas para ONG, para fomentos. Então, provavelmente tem mais espaços, né, para quem, enfim, precisa de mais espaço, né, pode recorrer a essa solicitação. O Assine Online, para gestão, como eu falei com vocês, tem também essa possibilidade. O MailChimp é para produtividade e ele como eu comentei com vocês, de disparar e-mails, né? Então, pode ser utilizado. E tem o portal ONG Fácil. Em relação à equipe, né? Eu já meio que antecipei a questão do Slack, do Trello, das ferramentas de gestão de equipe, né? Para otimizar mais os processos internos e identificar os trabalhos das pessoas ali. Então, a gente entra aqui nas ferramentas, tá? Eu trouxe aqui o Trello, que a gente pode focar. Só que em virtude do tempo eu vou falar assim bem por cima, tá? Eu não sei se todo mundo aqui já usa, enfim. O básico do Trello é o seguinte, a gente faz o cadastro lá gratuito e a gente vai ter acesso aos quadros. Eles já vão dar para a gente modelos prontos. Então, você só vai adaptar. Inclusive, nos modelos prontos, ele já vai dizendo o que é que você vai fazer ali, né? O que é que você pode colocar ali, enfim. O básico do básico, né? Quando a gente vai começar, é esse modelo aqui, ó, que chama modelo Kanban. O que é isso, Jéssica?
são listas. Vocês conhecem post-it? Isso aqui? Vocês já viram, né? Eu acredito que vocês usam. Post-it. A gente geralmente coloca na parede, enfim, no quadro, né? E vai monitorando ali as atividades. A mesma função, a mesma ideia funciona o Trello, tá? É como se a gente tivesse um quadro, pensa num quadro aqui. E aí a gente vai dividir colunas, tá bom? Na primeira coluna a gente coloca ali como se fosse um brainstorm, ó, as atividades da semana, a gente coloca tudo ali, ou do mês, enfim. E que é o to-do, né? E aí a gente vai. O que vai fazendo, estiver fazendo, vai estar em progresso. A gente vai caminhando com esse cartão, tá? A gente vai para a próxima coluna. Jéssica, estou fazendo, mas já estou concluído. Eu passo para outra coluna, que é o done, que é o feito, tá? Então a gente tem, assim, o básico do básico são essas 3 colunas, que a gente vai vendo o progresso da atividade. Eu estou a fazer essas atividades, estou fazendo e está feito. E aí a gente consegue ver, né, esse caminhar dessas atividades. E na ferramenta ela possibilita que a gente delegue ali as pessoas que vão fazer aquela atividade. Então, por exemplo, ligar para o hub social para perguntar tal coisa. Eu tenho essa tarefa aqui do dia. E aí eu vou colocar Ana, né, eu vou marcar a Ana nesse card e vou colocar o prazo dela, né, amanhã, 10 horas da manhã. Então, ela vai fazer a ligação amanhã, 10 horas da manhã. Feito, ela vai pegar esse card e arrastar para o feito. Então, já estou vendo a minha listinha aqui diminuindo, ó. E o feito aumentando. E o progresso, né, o que é que está andando. Poxa, mas eu botei para a Ana ligar para o Hub ontem, 10 horas, e ela não ligou. O que aconteceu? Aí eu posso entrar em contato com a Ana. Ô, Ana, e aí, como que tá? Poxa, eu não tenho o número, ou não consegui, estava sem internet. Tá, beleza, então a gente pode fazer amanhã? Não, beleza, bote aí que eu vou fazer amanhã, tal hora. Pronto, aí eu reprogramo ali para a Ana fazer tal hora. E aí ela vai atualizar, certo? Então, isso a gente consegue ir acompanhando em tempo real a atividade. E para isso, obviamente, a equipe precisa estar engajada, né? E desenvolvendo junto, chegando junto. E por isso que eu falo, tem que ver, né, o perfil da equipe, se todo mundo vai integrar, se todo mundo vai usar. E se não usar, o que a gente pode fazer? Ainda assim, particularmente, eu acho que é interessante fazer no Trello, organizar as coisas no Trello. Para você, enquanto gestor, enquanto líder, ver as coisas, organizar a mente ali, né? Tá visual. Fulano não vai usar, beleza. Então, será que não funciona se eu, né, ir no grupo e falar, ó, tem tais atividades. E aí, deleguei. Aí eu chego aqui no aplicativo e coloco quem que ficou responsável por tais atividades e eu vou atualizando. Feito, não feito. Entende? Eu acho que essa forma é melhor para a gente se organizar do que jogando as informações em um grupo, né? Onde às vezes vai subindo, vai informação lá atrás, às vezes ninguém nem lembra mais quem era que ficou responsável aquela atividade. Então, aqui a gente consegue organizar. Seja para só eu, enquanto líder, olhar, porque os meus voluntários não estão conseguindo usar, ou o pessoal engajando, né? Enfim, então tem essas possibilidades, tá? Correndo aqui em virtude do nosso tempo, para a gente ir fechando, eu trouxe outro aplicativo aqui, que ele é legal para fazer brainstorming, para ver fluxo de trabalho. Né? A gente pode usar o PowerPoint para fazer, né, de uma forma bem simples, o fluxo dos trabalhos, mas tem o Miro, que é um aplicativo que a gente consegue aqui, ó, ir fazendo e ramificando as atividades, tá? Então, dentro do administrativo, o que é que eu tenho de funções no administrativo? Do financeiro, o que é que eu tenho de funções? Isso aqui a gente vai colocando de forma mais visual, para entender todo o processo da minha organização. Brainstorm a gente pode fazer online, com a equipe toda,
e vai colocando post-it, né? Cada um, e todo mundo pode interagir. Todo mundo pode ir colocando cardzinhos aí, ideias para esse projeto, tá? E aí vocês conseguem ver aqui, né? Todo mundo se vendo e ao mesmo tempo todo mundo construindo ali. Um outro aplicativo, né, em relação a tarefas, e isso daí eu acho legal para atividades pontuais, né? Por exemplo, fazer compras, eu uso o Todoist. Eu listo ali toda a lista de compras, né? Então eu vou dando o check. O check é o quê? A gente coloca, clicando como concluído aqui, ó. A gente vai apertando, e aí ele vai concluindo, né? Ou seja, 100% concluídas as atividades. Ou então a gente consegue ali, nesse aplicativo, colocar na semana já, para aquela tarefa. Ele é diferente do Trello, tá, gente? Mas o aplicativo, ele funciona. Tudo isso, ele é bem simples, assim. E funciona para atividades pontuais. Para gestão de equipe já não funciona bem. E em relação ao foco, né? A gente evitar a distração. É fundamental aí nesse processo para trabalhar a otimização, né, da nossa equipe. E monitorar o progresso é uma das coisas assim, que é essenciais que a gente consegue fazer em algumas ferramentas, né? A gente consegue ir monitorando esse progresso. Inclusive, no Trello tem essa possibilidade. Quando a gente coloca o checklist e as pessoas vão ticando, vão colocando ok como feito, a gente consegue acompanhando o progresso. As atividades do administrativo estão em 50%, do financeiro está em 100%. Ana conseguiu concluir 80% das atividades. Enfim, então a gente consegue fazer esse monitoramento através do Trello também, tá? E aí a gente chega ao final. Jéssica, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Já anotei aqui vários insights para a equipe também. É muito importante, né, pensar nessas plataformas que vêm para poder agregar tanto no nosso tempo, nas nossas tarefas, nas nossas atividades, no gerenciamento. E foi muito especial, as dicas foram maravilhosas. Já tem até pessoal aqui no chat falando que gostou muito das dicas. Já vou procurar saber um pouquinho mais sobre essa última ferramenta que você aplicou e explicou um pouquinho para a gente. Achei super interessante, muito legal. E foi sensacional. Só tenho que te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi ótimo esse tempo juntos. Deu vários insights aqui, já fiz várias anotações. Vai contribuir muito. E tenho certeza que com todos que estiveram aqui presentes, que participaram aqui com a gente também, vai contribuir, vai agregar muito valor para poder organizar. E todas as vezes que a gente se organiza, né, a gente consegue ver mais fácil ali os próximos passos, as atividades que têm que ser tomadas. Então, fico muito feliz e quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Ai, que maravilha, muito bom, muito bom. É sempre muito bom, assim, compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu aprendi, do que eu pratico. E sempre que precisarem, pode contar comigo, tá? Eu vou disponibilizar, sim, alguém perguntou ali, vou disponibilizar tanto a apresentação quanto o link lá do blog, né, que tem das ferramentas para alunos, para vocês irem buscar aí, né? E assim, existem muitas possibilidades. Vai lá no chat GPT também, que dá para encontrar bastante coisa legal também. Podem entrar em contato comigo para poder ajudar. Muito legal. Pessoal, e dá já uma dica para vocês, viu? Tem mentoria com a Jéssica lá na plataforma da Nós. Então, aí, ó, fica de olho, fica esperto, já entra lá na plataforma da Nós, aproveita. Imagina uma consultoria dessa aqui, exclusiva para o seu projeto. Acho que agrega muito, hein? Então, tem consultoria dela disponível lá na Nós. Dá uma olhadinha lá. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos vocês. Jéssica, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigadão, gente. Ótimo Nós que trabalho aí. agradecemos. Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Pessoal, antes de vocês saírem, um minutinho. Não vamos fechar, não. Primeiro que vocês estão esquecendo da nossa foto oficial. Primeira coisa. Mas antes, eu tenho um recadinho, ó, 30 segundos. Vai colocar aí na tela para mim, Eixla? Ô, Ju. Ó, a gente lançou para vocês Coloca aqui. um desafio. Quem que tá sabendo de qual desafio estou falando? O último desafio que a gente lançou para vocês. Que Do a gente vídeo. quer Do que vídeo. vocês... Isso mesmo, do vídeo. Gostei. Quem tá sabendo, gostei. Então, eu vou dar umas dicas rápidas aqui, então, de como que vocês fazem isso. O que que a gente quer que vocês façam, né? A gente quer que vocês compartilhem um pouco a sua experiência com o Hub, né? Para a gente poder ouvir isso de vocês, para a gente poder compartilhar isso com mais projetos, né? Para a gente poder alcançar mais projetos também. E para a gente ver isso, a desenvoltura, para a gente ajudar a dar um engajamento na sua rede social também. Então, a gente vai repostar, a gente vai comentar. É uma forma também de outros projetos sociais conhecerem o seu projeto, dos parceiros que a gente apoia, que seguem o Instagram, que vocês sabem que são parceiros incríveis, parceiros de peso, verem e conhecerem o seu projeto. Então, eu falo sempre com vocês, né? Nunca percam as oportunidades. A gente nunca sabe quem que vai assistir aquilo, a gente nunca sabe até onde um vídeo vai chegar. Então, o que que eu queria que vocês tivessem e levassem em consideração na hora de gravar o vídeo? É importante que o ambiente esteja iluminado, então deem preferência para gravar de dia. Não precisa ter uma câmera, uma mega luz específica, não, gente. Gravar de dia aqui, ó, o ambiente iluminado. Falem com um tom alto, uma voz alta para a gente conseguir ouvir, para que o áudio do vídeo fique bom. Sejam sinceros, né? Contem a sua experiência. Quando vocês estiverem contando essa experiência, comparem o antes e o depois. Falem um pouquinho do projeto de vocês, porque, de novo, né, o nosso objetivo é que esse vídeo de vocês também alcance outras pessoas, outros, quem sabe, né, outros parceiros, outros projetos, conheçam vocês e também saibam, às vezes, como agregar mais. Então, né, aproveitem esse momento e falem um pouquinho sobre vocês, contem o antes e o depois, o que se capacitar tem significado para vocês. Pode ter pessoas da rede de vocês mesmos que não sabem que vocês estão se capacitando. E, poxa, que bacana isso, né? Vocês são gestores, líderes de projetos sociais se capacitando, né? Querendo melhorar, correndo atrás de melhorias. Então, aproveitem essa oportunidade, que é um empurrãozinho nosso, para que vocês falem sobre isso, divulguem isso para a rede de vocês. Então, tenham em consideração a iluminação, o volume. Postem, então, depois é só vocês postarem no Instagram, nos marquem. A gente está falando para vocês postarem no feed para que o vídeo não se perca, né? Para que a gente possa repostar e que outros parceiros possam ver, que outros projetos possam ver. Então, a gente está pedindo para vocês fazerem isso para que o vídeo dure e perdure lá. E nós iremos premiar os melhores. Então, eu já falei com vocês a oportunidade que é. É uma oportunidade para pessoas da rede de vocês saberem que vocês estão capacitando, da nossa rede verem vocês e conhecerem vocês, e a gente ainda vai premiar os melhores. Então, tirem um tempo para isso mesmo, sabe? Escrevam o roteirinho do que vocês querem dizer, se preparem, veste aquela roupa bonita, penteia esse cabelo, sabe? Arruma o fundo para que fique um fundo bacana. Se você puder fazer na sua organização, que tenha um fundo bacana, que não fique aquela correria, gritaria atrás. E é isso, estamos animados. Se vocês tiverem dúvida, manda uma mensagem pra gente também. Queria conversar um pouquinho mais com o Milagro sobre meu vídeo, com a Eixla. Manda mensagem pra gente, que vocês sabem que nós estamos sempre à disposição de vocês. E o nosso objetivo é que vocês arrasem aí nesse vídeo, que a gente fique... O nosso objetivo é ter que dar mais prêmio do que a gente estava pensando de tanto vídeo bom, tá bom? Ainda, ó, tô sendo sincera. Depois vocês falaram, ó, você falou que se os vídeos estivessem muito bons, você ia premiar mais gente. Pois é, esse é o meu objetivo. Dei essas dicas hoje que eu quero ter muito vídeo bom, tá bom? E agora sim, podem ligar suas câmeras pra gente tirar uma foto bem bonita. Gente, outra dica rápida sobre isso. A gente posta nos stories. Se a gente posta e marca vocês, compartilha e escreve um pouquinho também sobre isso, sabe? Aproveita esses momentos e conta, ó, estou me capacitando. Hoje eu participei de um workshop. A gente acha, às vezes, né, que as pessoas não sabem, não vêm, mas isso gera valor e agrega valor para o seu projeto social, né? Para os apoiadores que te seguem, para os patrocinadores que te seguem, para os voluntários que seguem vocês, até para o próprio pessoal da sua equipe, né? Ver você como gestor se capacitando, anima eles, traz esse profissionalismo. Então,
façam isso também. Tira foto, posta que você está no workshop. Não é só para mostrar, mas é porque isso agrega para vocês também, né? Agrega. Quem consegue estar com a câmera pode ligar. Ah, o Rafa, Cláudia, Carlinhos, Carmen. O Ailton ficou com a câmera ligada sempre, estava de olho. Patrícia, que também estava com a câmera ligada. Robson! Ó, essa barba tá maior, Robson. Faz sempre que eu não te vejo. Jéssica já avisou que não vai conseguir ligar a câmera. Eu acho que a Lorena também não tá conseguindo. Então vamos lá. Peraí que eu vou falar já e a gente sorri. 3, 2, 1 e... X. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer. Bom dia para vocês. Bom Obrigada, dia. Jéssica, mais uma vez. Bom dia, obrigado. Tchau. Obrigada. gente. Oi, Um Carlinhos. abraço para você. Tchau, tchau. Tudo de boa. Com Deus. Tchau.